No quadro Saúde de hoje, nós vamos falar sobre o glaucoma. A gente vai acompanhar a reportagem na sequência e vamos conversar aqui no estúdio com o médico oftalmologista Francisco Vilar. Você já pode mandar suas perguntas. Interfere diretamente na pressão do olho, pode provocar sérios problemas de visão, glaucoma. Veja aí. O aposentado Raimundo Farias tem 78 anos. Há 11, ele começou a perceber sinais estranhos na visão. Somente depois do diagnóstico tardio, o aposentado descobriu que sofre de glaucoma. Hoje, sem a visão do olho esquerdo, ele sente dificuldades para realizar atividades da vida diária. Eu olhava para uma lâmpada incandescente e via um arco-íris ao redor da lâmpada. Mas eu julguei que fosse, às vezes eu duvidava que aquilo era normal. Então, passei 3 anos para poder, já que estava diminuindo a minha visão, eu ia fazer o primeiro teste. Eu fui então ao oftalmologista, fiz o teste e ele confirmou que eu estava com glaucoma no olho esquerdo. O glaucoma é o aumento da pressão dentro do olho, o que pode comprimir vasos sanguíneos e comprometer as estruturas visuais do fundo do olho. Com a passagem irregular do sangue, células nervosas da retina e o nervo óptico vão morrendo e provocam a perda progressiva da visão. Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, existem 900 mil portadores da doença no Brasil. Desses, 720 mil não apresentam sintomas. Mas, quando eles aparecem, a pessoa sente dificuldades para se adaptar a ambientes escuros, visão embaçada, perda de visão lateral, dor de cabeça e o aparecimento de arco-íris ao redor das luzes. A cegueira ainda é um dos grandes desafios da oftalmologia. Nesse dia 26 de maio é o Dia Nacional do Glaucoma. É um momento de reflexão sobre a doença e de como ela afeta a qualidade de vida das pessoas. As chances de ser portador de glaucoma aumentam com a idade, por isso é necessária a prevenção precoce da doença. Caso o diagnóstico seja positivo, o tratamento deve iniciar imediatamente. O não cumprimento das recomendações médicas pode acarretar na antecipação da cegueira. Foi o que aconteceu com o senhor Raimundo Farias. Eu desisti por teimosia minha de usar os remédios e aí as coisas foram ficando mais difíceis. Apesar do médico ter me avisado que com 1 ano, no máximo, eu estaria cego se eu não usasse os remédios. Eu acho que eu desafiei por ignorância, por alguma coisa, eu desafiei essa medicina e ceguei mesmo. Com 1 ano eu estava cego. Olha, isso é muito importante. Doutor Vilar, bom dia. Bom dia. A gente viu aí o personagem da matéria dizendo que foi teimoso, não usou a medicação correta e acabou perdendo a visão de um dos olhos. Quer dizer, depois de diagnosticado a alteração da pressão ocular e diagnosticado o glaucoma, o uso da medicação é extremamente importante, né? Esse é o problema principal, Nádia. É que as pessoas não mantêm a rotina do colírio. Você usa o colírio, a pressão normalizada, também a pressão normalizada, mas tem que usar o resto da vida. O resto da vida. Diagnosticado glaucoma, você tem 2 tratamentos. Hoje, o tratamento clínico é 90% dos casos. Hoje se faz muito pouca cirurgia de glaucoma. Então, não pode suspender nunca esse colírio. A pessoa tem que meter isso na cabeça, porque senão, como você mostrou muito bem, o dano da lesão do glaucoma é irreversível. Doutor Vilar, o diagnóstico, ele sempre acontece nos 2 olhos? Quem tem pressão alterada em um olho vai ter no outro também? Normalmente é bilateral, mas em algumas situações você pode ter só em um olho, mas na grande maioria dos casos o glaucoma é bilateral. A gente mostrou aí alguns sintomas de alerta, né? Isso. Então, quando a pessoa começa a ter dores de cabeça, vista embaçada, esse arco-íris ao redor das luzes, é a hora de procurar o oftalmologista. Isso. Após os 40 anos é que o glaucoma incide mais. Os fatores de risco, complementando o que você mostrou, são pessoas da cor negra, pela pigmentação do trabeculado, automíopes, pacientes hipertensos, diabéticos, que tem casos na família. Isso é de fundamental importância. Se a minha mãe teve, se o meu pai teve glaucoma, eu vou ter muito mais chance de ter glaucoma do que o seu, que não tem, por exemplo. Então, quem tem casos na família tem que informar o oftalmologista, porque a gente sempre pergunta, mas isso é de fundamental importância. A incidência é muito maior, é uma doença que tem um caráter familiar, que tem um caráter genético. E dá para prevenir? Prevenir não, eu não tenho uma vacina para glaucoma, mas tem como tratar. Se você diagnosticar no começo, você não perde a vista mais hoje por glaucoma.
Basta ser disciplinado Basta também ser com disciplinado medicação. nos colírios. Agora, a pressão é medida, por exemplo, uma consulta de rotina no oftalmologista. Ele já mede a pressão arterial Média, do paciente? após os 40 anos, essa pressão ocular deve ser medida de rotina. Nós temos 4 tipos de glaucomas, basicamente. O glaucoma de ângulo aberto, de ângulo fechado, o congênito e o secundário. O glaucoma que causa problema é o glaucoma de ângulo aberto, porque você não sente nada. Essas pessoas que estão me ouvindo aqui nesse momento, muitas pessoas podem ter um chamado glaucoma de ângulo aberto, ou glaucoma crônico simples, sem sentir absolutamente nada. Ela só sente quando começa a perder a vista. Ela começa a perder a vista da periferia para o centro. A visão torna-se chamada visão tubular, que vai perdendo a periferia e fica como se olhasse através de um tubo. E a principal causa de cegueira irreversível no mundo é o glaucoma. Você tem catarata, é uma cegueira, você opera, recupera a visão. O glaucoma, uma vez perdida a visão, você nada mais pode fazer. O Regis é lá do Residencial Betinho. Doutor, qual a diferença do glaucoma para o pterígio? São patologias completamente diferentes, né? Não tem relação nenhuma. Doutor, a Regina quer saber se o glaucoma, o senhor falou aí da faixa etária a partir dos 40 anos, se pode acontecer também em crianças e adolescentes. Pode, tem o glaucoma congênito, que é uma patologia gravíssima, difícil de tratamento, né? Mas ela pode ter o glaucoma congênito. E antes dos 40 anos é muito mais difícil. Pode ter, mas é mais difícil. A gente diagnostica normalmente após os 40 anos. Outra telespectadora diz, minha mãe tem glaucoma, qual a possibilidade de eu vir a ter? Doutor Vilar já falou sobre essa questão da herança, em torno de 10% a mais do que uma pessoa normal que não vem. Não necessariamente terá, mas há possibilidades maiores do que uma pessoa normal. Se o pai e mãe tiver glaucoma, se tiver 5 filhos, todos os 5 podem ter, nenhum pode ter, um só pode ter, é uma coisa totalmente aleatória. Mas tem que ficar alerta porque esses filhos terão mais chance de ter glaucoma do que um pai e mãe que não tenha glaucoma. O Mauro Salles, doutor Vilar, tem o glaucoma, usa o colírio, mas tem dia que o olho fica ardendo. Por quê? Isso é uma complicação dos colírios. Os colírios para glaucoma, infelizmente, alguns deles são muito irritantes. Isso aí o médico tem que tatear, porque hoje nós temos, quando eu comecei só tínhamos uma droga. Hoje nós temos pelo menos umas 6 ou 8 aí no mercado. Então a gente vai tateando, ver qual que o paciente se adapta melhor. Okay. Mas alguns são realmente muito irritantes para o olho e provocam ardência, vermelhidão. Tem que procurar uma adaptação. Tem que procurar uma adaptação. Olha, daqui a pouco você pode rever a entrevista com o Dr. Vilar no cidadeverde.com, na nossa página, na internet do Notícia da Manhã. Muito obrigada pela presença, Dr. Vilar, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui no seu programa. Muito obrigada. Bom dia, Dr. Vilar, telespectador assíduo também aqui do Notícia da Manhã.